Sejam muito bem-vindos, meus caros, e como já devem saber, a CPI das Gêmeas proposta pelo Chega já concluiu que Marcelo Rebelo de Sousa, pelo menos de forma preliminar, ainda falta a aprovação na Assembleia da República, que Marcelo Rebelo de Sousa terá abusado do seu poder nesta mesma situação, o que, no meu entender, surpreende um total de 0 pessoas. E, portanto, eu venho mostrar-vos, neste caso, o relato da autora do relatório, que é a deputada Cristina Rodrigues do Chega, e vamos falar um bocadinho sobre este tema neste vídeo de hoje, também para abordar este tema, que por alguma razão não abordei este tema nestes últimos dias, até porque têm sido dias particularmente agitados na política portuguesa, e portanto vamos ouvir a autora do relatório e também falar um bocadinho sobre este assunto, porque alguns partidos já rejeitaram esta conclusão. Vamos então ouvir. Às conclusões políticas, muito resumidamente, encontrou aqui 2 responsáveis. Sim, sem dúvida. Temos uma pessoa central, que é Nuno Rebelo de Sousa, e que depois, que é verdadeiramente a pessoa que tem interesse aqui em conseguir este tratamento para esta família que ele claramente conhecia, apesar de rejeitar essa ideia, e para esse efeito são contactados 2 responsáveis políticos. Um é o pai, o Presidente da República, e outro é António Lacerda Salles, o Secretário de Estado, que efetivamente lhe veio a dar acesso ao Serviço Nacional de Saúde. E temos um conjunto de documentação que acaba por deixar muito evidente o pedido de ajuda ao pai, SMS com outras pessoas a dizer que já estava a escalar o problema, referindo-se ao contacto com o Presidente da República, o próprio Presidente da República, do seu e-mail pessoal, a pedir ajuda aos assessores da Casa Civil para ajudarem com o processo, e portanto há um conjunto de documentação, portanto, que vai além só das audições que nós fizemos, que suportam esta ideia e esta responsabilidade que nós atribuímos. Bom, meus caros, e esta foi a intervenção. Eu posso deixar o link na descrição para vocês ouvirem na íntegra, mas eu acho que há aqui várias questões que é importante deixar. Primeiro, é importante dizer que isto é um relatório preliminar e que vai depender da aprovação de todos os partidos, esta mesma conclusão. Segundo sei, por parte do Partido Socialista, dizem que não há dados que suportem esta conclusão e então que não se revêem nesta conclusão da CPI, que o Chega se apoderou do instrumento democrático para fazer campanha, basicamente, foi alguma coisa assim do género. Mas eu acho que é relevante nós relembrarmos alguns traços deste caso, e eu acho que é relevante que isto seja investigado de forma criminal, porque neste momento poderemos estar a falar de tráfico de influências, de abuso de poder e etc. Bom, Nuno Rebelo de Sousa até começou por dizer que quando esta questão aconteceu, a questão de se administrar o medicamento mais caro do planeta, Nuno Rebelo de Sousa chegou a dizer que não conhecia a família em causa. Portanto, isso veio-se a provar que era falso. Já tinha havido correspondência, acho que digital, portanto, por mensagem, já tinha havido correspondência entre as pessoas e, portanto, pelos vistos, afinal, conheciam-se. Portanto, Nuno Rebelo de Sousa, pelos vistos, mentiu pelo menos uma vez, sabe Deus quantas mais. E, portanto, ao fim e ao cabo, já percebemos que se ele mentiu sobre o facto de conhecer a família, muito provavelmente terá alguma coisa a esconder. Depois, Nuno Rebelo de Sousa contactou o pai, o Lacerda Salles. Lacerda Salles, que terá dado um seguimento para alguns dos seus inferiores hierárquicos, ou para não dizer a coisa de outra forma, do ponto de vista da hierarquia, contactou alguns assessores para que se falasse com o hospital, no caso era o Santa Maria. Uma coisa muito interessante foi o facto de Marcelo Rebelo de Sousa ter contactado assessores ao nível da Casa Civil para falar sobre este assunto. Outra coisa muito interessante foi representantes do poder político em Portugal terem contactado determinados hospitais para saber como é que a coisa ia. E, portanto, não é que isto seja ilegal, ou seja, não é que os assessores contactarem um hospital para saber como é que está o processo seja algo ilegal ou pouco ético. Mas deixa logo aqui uma porta aberta, que é: quantas vezes é que estas pessoas contactaram os hospitais em circunstâncias diferentes deste caso? Ou seja, será que os assessores da Casa Civil, estou a mandar para o ar, não me lembro quais é que tinham sido os assessores, mas será que estes assessores que contactaram o Hospital de Santa Maria para saber como é que estava o caso, em todos os casos que lhes caem nas mãos, contactam os hospitais para saber como é que a coisa correu, para saber se já se arranjou consulta, para saber quem é que terá, em que pé é que está a situação? E nós percebemos através de alguns testemunhos dados
acusados nesta mesma CPI, nomeadamente profissionais, inclusive do Hospital de Santa Maria, que disseram que este processo foi algo único, que havia circunstâncias que o rodeavam que não são propriamente as habituais e que foi dito também que não há provas de que este tipo de procedimentos de se ligar para o hospital para saber como é que está o processo seja algo habitual. Logo aqui nós temos 2 indicadores de que provavelmente isto é uma prática única, e é uma prática única porque isto também é um caso único e muito específico, e a sua especificidade pode ter a ver com a influência das pessoas que criam este tratamento ou este medicamento administrado. Outra coisa particularmente interessante foi o facto de Marcelo Rebelo de Sousa fazer tanta questão de esperar até ao fim da CPI para decidir se respondia ou não. Eu acho que é muito interessante esta atuação por parte de Marcelo Rebelo de Sousa, porque primeiro deixou no ar muitas dúvidas e, portanto, se Marcelo Rebelo de Sousa tem tanta dificuldade em responder em apenas algumas perguntas, até porque, segundo se sabe, Marcelo Rebelo de Sousa, à semelhança de Luís Montenegro, caso se avance com a CPI do caso da Spinum Viva, podem responder por escrito, à semelhança do que fez António Costa, se não me falha a memória. E, portanto, eu acho que é muito interessante que Marcelo Rebelo de Sousa poderia não responder, mas respondendo, poderia responder por escrito e ainda assim optou por não o fazer. Não deixa de ser curioso que Marcelo Rebelo de Sousa tenha este tipo de procedimentos e haja desta forma quando ele é um dos representantes máximos das instituições políticas portuguesas e deveria, no mínimo, ter o sentido de Estado de dizer: não, meus amigos, há uma suspeita em cima do meu nome, está a ser investigada em CPI, estão a tentar apurar verdades e, portanto, eu, como não devo nada a ninguém, como não abusei do meu poder, como não trafiquei influências, vou dar todos os esclarecimentos que a CPI, que os representantes da CPI acharem que eu devo dar, e vou responder, nem que seja por escrito. Se não se queria predispor à situação de estar presencialmente na CPI, pode pelo menos responder por escrito, que eu acho que é uma dos requisitos que ele tem, é uma das possibilidades que ele tem. Aliás, ele até pode não responder, e acho que é o único que pode não responder sendo Presidente da República, mas pelo menos poderia responder por escrito. E, portanto, acho que isso seria o mínimo. Tivemos várias figuras a intervir nesta situação: Augusto Santos Silva, Lacerda Salles, representantes do Hospital de Santa Maria, médicos e acho que enfermeiros também. Tivemos inclusive a Sandra Felgueiras a falar sobre o assunto, que ficou muito chocada com a atuação de Marcelo Rebelo de Sousa. Sandra Felgueiras chegou a dizer em direto na CNN, se não me falha a memória, que Marcelo Rebelo de Sousa, em off, portanto com as câmaras e microfones desligados, dizia que se lembrava de determinadas situações e até as partilhava, mas em on já se esquecia delas quando se ligava ao microfone, já não se lembrava das situações. E, portanto, Sandra Felgueiras também relatou aqui algumas ambiguidades na atuação e nas respostas do Primeiro-Ministro, que mostram sinceramente que há alguma coisa a encobrir. Tanto Nuno Rebelo de Sousa como Marcelo Rebelo de Sousa, provavelmente, alegadamente, eu tenho que dizer o alegadamente, senão ainda sou processado, estão metidos nisto até aos cabelos, e eu acho que é importante que se investigue esta situação, até porque Nuno Rebelo de Sousa, pelos vistos, mentiu sobre o conhecimento ou não que ele tinha com a família. Portanto, ele dizia que não conhecia a família, mas afinal conhecia. E, portanto, estamos a falar do medicamento mais caro do mundo, que foi pago pelos contribuintes portugueses, e isto não é preciso dizer alegadamente, porque todos nós pagamos o financiamento deste medicamento numa família que, pelos vistos, até tinha algumas condições financeiras e que teve o tratamento recusado no Brasil, mas em Portugal, como se faz o que quer e ninguém vai preso e ninguém responde por nada, já teve acesso ao medicamento e teve a nacionalidade, segundo se sabe também, alegadamente, em meia dúzia de dias. E, portanto, é um bocadinho por aqui. Há vários processos, há várias partes do processo que mostram que houve interferências claras do poder político, nomeadamente superiores e hierárquicos aos assessores que andavam a fazer perguntas ao hospital para ver como é que a coisa estava a correr. Eu pergunto se os assessores fazem chamadas para todos os casos, porque se fazem, diga-se de passagem, os assessores não fazem mais nada senão fazer chamadas para os hospitais para ver como é que estão os processos. O que é facto também é que havia uma lista de espera que, pelos vistos, ficou para trás em detrimento de uma pessoa que, pelos vistos, tinha conhecimentos políticos em Portugal. E, portanto, basicamente era isto que eu tinha para partilhar, meus caros. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Vamos ver como é que fica a aprovação ou rejeição desta interpretação do relatório. Isto é um relatório preliminar, terá de ser aprovado na Assembleia da República e depois o Ministério Público lá fará o seu caminho, lá saberá o que há de fazer. E, portanto, basicamente era isto que eu tinha para partilhar. Agradeço-vos imenso por estarem desse lado. Deixem o gosto neste vídeo e subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.